Alzheimer, uma doença progressiva que destrói as conexões das células cerebrais e as próprias células se degeneram e morrem, eventualmente destruindo a memória e outras funções mentais importantes do corpo. A causa é ainda desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população. Agora vamos ver o que ocorre no cérebro de uma pessoa acometida à doença de Alzheimer. Nós sabemos que o cérebro é formado por neurônios, e eles estão interconectados por uma vasta rede. Essas conexões são conhecidas por sinapses e estão habilitadas para transmitir informações de um neurônio para outro. Na doença de Alzheimer, 10 a 15 anos antes do aparecimento dos sintomas, duas principais lesões se formam no cérebro. As placas senis compostas pela proteína beta-amiloide e os emaranhados neurofibrilares compostos pela proteína tau. Como a placa senil é formada? Na superfície do neurônio existe uma grande proteína chamada APP. Normalmente a APP é fracionada por enzimas na superfície do neurônio e frisa a proteína chamada beta-amiloide. A proteína beta-amiloide fica tão livre no corpo e no caso da doença de Alzheimer há um desequilíbrio. A proteína beta-amiloide não é mais regulada, então se une com outras maiores quantidades de proteínas. As proteínas se montam e formam indecifráveis e criam as placas senis. Como sabemos que os tangos se formam? Quando um neurônio se comunica com o outro, o sinal vai para o corpo do neurônio, conhecido como soma, para a sinapse transferir a informação. O sinal passa pelo esqueleto do neurônio formado por microtúbulos. Esses microtúbulos estão estabilizados pela proteína tau. Na doença de Alzheimer, a proteína tau torna-se defeituosa e se desprende dos microtúbulos. Assim, o esqueleto do neurônio se desassocia e não consegue mais se manter. A proteína danificada forma filamentos no interior do neurônio. Sem o esqueleto, o neurônio se degenera e as conexões entre os neurônios são perdidas. O anormal acúmulo de filamentos de tau no neurônio cria emaranhados neurofibrilares e, consequentemente, causa a morte do neurônio. É sugerido ainda que, bem antes da formação das placas senis, pequenas formas de beta-amiloide, chamadas oligomers, parecem ser tóxicos para os neurônios, perturbando a conexão entre eles durante as sinapses. Parece que a presença dos tóxicos oligômeros, o acúmulo de placas senis e a origem de tangos neurofibrilares são responsáveis por sintomas. O primeiro sintoma a ser identificado em uma pessoa com Alzheimer é a perda de memória recente. Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves, como repetições da mesma pergunta várias vezes, a dificuldade para acompanhar conversas ou pensamentos complexos, incapacidade de elaborar estratégias ou para resolver problemas, dificuldade para dirigir um automóvel ou encontrar caminhos desconhecidos. Esses são um dos sintomas que identificamos uma pessoa com Alzheimer. Como saber se uma pessoa está com Alzheimer? O diagnóstico do Alzheimer no paciente que apresenta problemas de memória é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas, exames físicos e neurológicos cuidadosos, acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de memória, de linguagem, além de visioespaciais, que é a percepção de espaço. Vale ressaltar mais uma vez que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o tempo oportuno é fundamental para possibilitar o alívio dos sintomas e a estabilização ou retardo da progressão da doença.
O tratamento. O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes têm à disposição a oferta de medicamentos capazes de minimizar o distúrbio da doença, que deve ser prescrito pela equipe médica. Para prevenir o Alzheimer, é preciso manter a mente sempre ativa, com atividades que estimulam os pensamentos e a memória. Essa é uma das principais maneiras de se prevenir e evitar que essa doença avance.